Começou? Começou, tá gravando? Eu sou a Gabi. E eu sou a Valentina. Então, primeiramente, eu vou pedir pro pessoal curtir, comentar e compartilhar. Se inscrever no canal. Isso ajuda a gente a alcançar mais famílias, né? Que elas possam... Tá aí no gloss. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu lancei lá no Instagram, para quem ainda não segue a gente lá no Insta. Eu vou deixar o @ aqui. A gente colocou uma enquete pedindo para o pessoal escolher qual assunto gostariam de conversar comigo e com a Valentina, né, filha? Eu perguntei se a Valentina queria conversar sobre os assuntos ou se ela queria que eu falasse. Ela quis participar junto. E então a gente veio aqui trazer o primeiro assunto, que é o desafio do uso da fralda. Então agora a gente vai explicar o porquê que a Valentina ainda usa fralda, né? Por que a fralda ainda tá na nossa rotina. E tu quer falar, filha? Não, você fala um pouquinho primeiro. Tá bom. Então, assim, vamos explicar por que a Valentina ainda não conseguiu largar as fraldas, né? A Valentina, para quem nos acompanha aqui mais tempo, sabe que ela nasceu com mielomeningocele, então, que é uma lesão na coluna, né? E aí, por conta dessa lesão, ela tem, então, a bexiga neurogênica. A bexiga dela ela é mais flácida que a bexiga comum, né? Então ela toma uma medicação para ajudar nessa flacidez, mas ainda assim ela tem ainda um pouquinho de dificuldade de ir no banheiro sozinha. Então ela toma essa medicação para ajudar e ela usa a fralda por conta de algum vazamento que tenha, né, durante o dia, para não ter incômodo nenhum. Fala alguma coisa? Eu não me importo com o que as pessoas falam de mim. Sendo que eu uso fralda, eu sou feliz. Eu não me importo com o que as pessoas falam, porque eu não me machuco. Todas as pessoas falam de mim algumas maldades, porque não é todas as pessoas, mas tem pessoas que falam maldades, mas eu não me machuco. Eu continuo de pé, eu continuo firme. E eu nunca paro. Isso aí, filha, muito bem. A Valentina, ela teve um pouquinho de dificuldade no começo da escola, lá no prezinho, quando ela começou, que algumas crianças não entenderam por que ela estava usando a fralda, e eles fizeram alguns comentários maldosos, eles riram, né? Tu quer contar a história, filha? Quer contar? Teve um colega meu que me zoou muito no pré. Eu me sentia culpada. Eu não sabia porque eu usava fralda, ele ria de mim. Eu me sentia muito triste. Eu conversei com a professora, ele nunca mais me zoou. E agora eu me sinto bem. Que bom, filha. Olha só, então a Valentina, ela teve esse desentendimento, né, com esse coleguinha. Esse coleguinha não entendia por que ela usava fralda e ele acabou achando engraçado. Ela ficou um pouco chateada. E aí, o que aconteceu? A professora conversou com ele, a Valentina conversou com o coleguinha e foi explicado o porquê que a Valentina usava fralda, né? Ela se sentiu à vontade de... Um mosquito. Deixa o mosquitinho. Ela se sentiu à vontade de conversar tanto com o colega quanto com a turminha dela toda. Ela se sentiu à vontade de explicar o motivo do porquê que ela usava fralda para que os coleguinhas entendessem. Então, essa conversa é muito importante. É muito importante que a criança entenda a dificuldade dela, a diferença dela, o porquê que ela está usando aquele equipamento, seja uma cadeira de roda, às vezes, ou como a Valentina também usa a órtese, que a gente vai trazer em um outro vídeo. É importante que ela saiba o porquê que ela está usando a fralda e que ela entenda que é para o bem dela, é para ela ficar mais à vontade, né, para ela ter mais segurança de não ter vazamentos, porque daí sim é mais desconfortável para ela. Então esse uso da fralda é mais tranquilo, né? Ela fica mais tranquila com isso, né, filha? Sim. E aí, então, aqui em casa, a gente sempre fala que a fralda é a nossa amiga. Teve uma vez que a Valentina chegou a reclamar: ai, mãe, não quero usar fralda. Eu acho que ela nem deve lembrar disso, ela era menorzinha. Sério? E aí eu sentei, acho que você nem lembra. Daí eu conversei com ela e aí a gente chegou, né, nessa conclusão de que a fralda ajudava a gente. Por mais que às vezes é um pouquinho de chato, assim, hoje ela tá maior, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, às vezes ter que ir em banheiro, trocar em pé, em casa é mais tranquilo, né? Mas nos banheiros, né, filha, a gente tem que ficar em pé, é um pouquinho mais desconfortável. Bem desconfortável. Mas a gente compreende a importância do uso da fralda, né?
E aí é muito importante que os pais conversem, né, com seus filhos. Quando sentir uma diferença no coleguinha, que pergunte, que não julgue, não ria. Pergunte assim, por que você usa fralda? Ou por que você usa esse aparelho para andar? A pergunta com jeito, né, com carinho, ela é muito melhor do que o julgamento, às vezes uma risadinha. Isso não é legal, isso machuca, fere bastante. Uhum. O que mais tu quer falar? E, gente, todo mundo que tem o mesmo problema que eu, assistam meus vídeos. Daí vocês não vão mais se sentir sozinhos. Não vão mais se sentir, tipo, com aquele problema que você convive triste. E vocês vão ficar felizes com meus vídeos. É isso mesmo, a Valentina, ela aceitou, né? Isso foi muito importante aqui em casa. A Valentina tem 8 anos, a gente sabe que ainda é cedo, a gente ainda tem um caminho longo pela frente. Nós chegamos a fazer um tempo de fisioterapia pélvica, que o médico indicou pra gente fazer, só que a Valentina ela não conseguiu se adaptar na fisioterapia, era bastante difícil de tentar ir no banheiro, não conseguia ir, e aí ela ficou um pouquinho chateada que a gente tentou tirar a fralda, e aí teve escape na roupa, ela ficou chateada. Então assim, a gente aprendeu realmente a ser amigo da fralda, né, a entender a importância dela aqui em casa, tanto eu quanto a Valentina, a gente se adaptou super bem. E assim, às vezes é complicado quando a gente sai de casa realmente, né? A gente tem que sair com uma malinha sempre, uma bolsa, né? Com os nossos acessórios. O que você carrega na sua bolsa? Eu carrego as sondas, fraldas, pomadas, lencinho umedecido. Isso mesmo. E outras coisas. Isso aí, um batom também, né? Batonzinho. Um gloss. Sempre. Não pode faltar, né? Não. Então é isso, a gente aprendeu realmente a aceitar e entendeu, né? E aí é muito importante que a criança realmente entenda e aceite isso para o bem dela, né? Para o bem-estar dela. E que ela saiba explicar com calma, com paciência. Às vezes vai ter algum coleguinha que vai talvez rir, mas chegar nesse coleguinha e falar, olha, tu sabe por que eu uso fralda? Se você achou isso engraçado, eu tenho uma lesão na minha medula. Eu tenho uma lesão que a minha bexiga ela não funciona normalmente. Então eu preciso dessa fralda para me ajudar. Então, sempre que você se sentir triste porque um colega riu de você, nunca desabala. Porque sempre tem uma nova chance de você explicar para aquele colega e ele vai se tornar seu amigo do nada. E você não sabe o porquê ele vai se tornar seu amigo. É porque você explicou direitinho. Agora ele vai entender. E ele não vai mais rir. Isso mesmo. Às vezes o coleguinha também não tem culpa de chegar lá e rir. É porque ele também não sabe. Ou que em casa a mamãe e o papai dele não ensinaram para ele que existem as diferenças. Isso acontece também. E aí a família precisa estar preparada, né, para isso. E aí é muito importante que a criança também entenda. Eu sei que é pouca idade, né, que é difícil realmente para as crianças, não é sempre fácil. Muitas vezes a Valentina às vezes fica um pouquinho chateada, mas a gente se adapta. Falar sobre adaptação, a gente tem os seus bores para mostrar, né? Pessoal, minha mãe vai pegar meus boys. Eles são muito lindos. Ó, a gente, depois que a Valentina teve essa situação que um coleguinha acabou vendo a fralda, né? Ele não entendia e ela acabou ficando bastante chateada. A gente arrumou a solução de comprar body. Esses bores que são de balé mesmo. Esse aqui é um pronto, que ele é de balé mesmo. Vem assim, né? A gente já comprou, comprei pelo Mercado Livre. Só que ele tem um tecido um pouco mais quente. Então, às vezes, para usar no verão ou para usar por baixo do uniforme, acaba esquentando muito. Então, a minha mãe é costureira, a gente pediu para ela fazer. Então, ela confeccionou com malhinhas mais fininhas o body. Então, o body ajuda muito, tanto para menino quanto para menina. Dá de mandar fazer na cor branquinha, na cor azul, né? A Valentina tem de várias cores, tem verde, roxo, rosa, cor da pele, tem um milhão de cores. E ela tem esse aqui que parece uma blusinha. No verão dá de usar só ele, né? Tipo, parece um negocinho de piscina, né? Uhum. Uns maiozinhos. Então, essa é uma solução bem legal,
que ajuda a criança a esconder ali a fralda, que é desconfortável. Às vezes baixa, assim, a calça é mais baixa, então aparece. E aí o body ajuda bastante. Isso foi uma solução que a gente achou aqui em casa bem legal e que funciona super certo, né, Valentina? Sim. E agora ninguém nunca mais riu de mim, porque não aparece mais minha fralda. Mas as pessoas que riam de mim, elas vão achar a verdade dentro do coração delas. Elas ainda são boas. Isso mesmo. A Valentina aprendeu que o perdão também é muito importante. Ela hoje é amiga dos coleguinhas que riram dela, porque realmente eles não entendiam, né, essa situação. E aí eles acabaram achando um pouco engraçada a situação. Mas ela soube explicar, soube dar a volta por cima, né, filha? Uhum. E tá aí pra ensinar, pra inspirar, né, pra dizer pra outras crianças não ficarem chateadas às vezes se acontecer alguma situação assim, que elas possam conversar com o coleguinha, possam perdoar, que a gente espera que dê tudo certo. E o perdão é muito importante porque sempre tem alguém que nunca entendeu o que é isso, o que é aquilo. Ninguém nunca... Tem uma pessoa que pode rir de você do jeito que você for. Mas o perdão é sempre muito importante porque a pessoa nunca vai saber o que você teve pra ter aquela diferença do que A pessoa também não é que a obrigada pessoa a saber, normal. né? A pessoa não é obrigada a saber, né, filha? Às vezes ela olha diferente, ela não sabe realmente. Mas daí é importante que os pais conversem com os filhos exatamente isso. Que é importante dizer assim, olha, você vai ir pra escolinha, você vai ver coleguinhas diferentes. Você vai ver situações diferentes que alguns coleguinhas fazem que você não faz. Às vezes é um uso de um óculos, às vezes é um uso de muleta ou de um andador. É uma coisa simples, mas tem crianças que acham engraçado. Mas que os pais precisam ensinar os filhos que essas diferenças, às vezes, para a criança que usa esse equipamento, que passa por essa dificuldade, para ela machuca bastante. Mas é muito importante que a gente tenha também Desculpa, gente, a moto atrapalhou só um pouquinho, tá? Fechar o fechamento da moto. Corta, ninguém Claquete. viu. Produção, Teclete. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sobre a diferença, vocês sempre têm que pedir pro pai de vocês, mãe, explicar pra vocês, porque vocês viram 1 ou 3 coleguinhas diferentes. Você não pode julgar, não pode ferir o coração. Isso fere o coração da gente. Quando a gente escuta essas coisas fortes, as pessoas dizem, mas elas não entendem. A gente tem que explicar com clareza, com calma. E tudo vai ficar certo. Tudo vai ficar bem. É isso mesmo. No final. Você é incrível, sabia? Você é incrível, maravilhosa. Te amo. Também te amo. Então, sobre a troca de fralda, em casa é bastante simples, né? A gente tá no nosso ambiente, né? Adaptado. Agora, quando a gente sai de casa, a gente geralmente usa os banheiros adaptados. Eles são banheiros maiores e eles têm barras fixadas na parede que elas ficam fáceis. A Valentina consegue segurar. Então, isso é bastante importante, que as pessoas também entendam que banheiros maiores nos locais, eles não servem para trocar de roupa. Eles não servem, não são banheiros de família. Banheiros de família, eles são sinalizados. Banheiros adaptados, eles têm uma funcionalidade. Eles servem principalmente para aquelas pessoas que muitas vezes vão sozinhas no banheiro. Eu ainda consigo ajudar a Valentina, mas quando ela crescer, ela vai precisar ir sozinha no banheiro. Então ela vai conseguir ir no shopping com as amigas, ir com a bolsinha dela, com a necessaire dela, com a sondinha dela, e ela vai conseguir ir sozinha, né, filha? E fazer a troca dela sozinha tranquilamente. Só que a gente precisa desses banheiros adaptados. E é muito importante que as pessoas entendam isso. E muitas pessoas ainda não entendem. Quem convive, né, tipo, nós convivemos com isso, quando a criança ela ainda é pequenininha, a gente usa trocador. Só que depois de um tempo não cabe mais. Essa criança é muito grande.
O meu tamanho. Ela não cabe mais em trocador. Então a gente precisa, né? E aí eu preciso entrar junto com ela. Muitas vezes eu já tive que ir em um banheiro comum. A gente já se espremeu, né, filha? Sim. Já nos esprememos em banheiro comum. Já. Porque o banheiro estava, ou às vezes em manutenção, ou sendo utilizado, né? E a gente precisava utilizar. Então a gente usou ali. Mas é muito difícil. É bastante complicado mesmo. A gente se espreme ali para conseguir. Esses banheiros, quando vocês vê, a sinalização do banheiro sempre vai ser ou com um cadeirante, porque aquele banheiro serve principalmente para cadeirante mesmo, porque tem aquelas barras, tem gente que não consegue andar e tem aquelas barras. Exato, filha, isso mesmo. É esse ponto que ainda muita gente não entendeu. Várias vezes a gente entra em shopping ou em locais assim, né? A gente já foi pra Disney, né? E tem banheiros grandes e a gente vê que as pessoas entram tipo em família, querem ir junto com o filho, né? Ou entram em mais gente no banheiro somente para ser prático, mas não entende da necessidade daquele banheiro. Ele foi realmente adaptado. Ele foi pensado nessas pessoas que precisam da acessibilidade mesmo, né? Médico também tem aqueles banheiros, porque tem muita gente que é atendida que é cadeirante também. Não consegue andar, tem gesso, como eu já usei, né? Várias vezes. Tem pessoa que principalmente não tem a perninha, Também não consegue andar. Também tem, exatamente. Daí, aquele banheiro é principalmente para aquelas pessoas que têm a necessidade de usar. E Ele é adaptado que entendam. pra isso, né, filha? É principalmente para pessoa com deficiência, com pouca mobilidade. E sempre que verem aquele sinal, não entrem naquele banheiro para trocar roupa, para fazer qualquer tipo de coisa que não é um tipo de coisa que cadeirante faz durante o dia. Exato, filha. Isso mesmo. Que bom que você entendeu e você consegue explicar isso para as outras pessoas, que elas consigam entender também. Espero que vocês consigam entender, hein, gente? Pode, filha, claro. Tô com A sede. mãe conta. Tô com sede. Então, assim, aqui a mochilinha da Valentina, ela tem várias mochilinhas bonitinhas, não precisa ser uma necessaire própria pra isso, né? Ela tem as mochilinhas estilosas que ela usa, né? Conforme a roupinha que ela tá. Então, a gente vai mostrar aqui o que a Valentina leva sempre na necessaire dela. Vamos começar pelo mais importante de todos, que é a fralda. Gente, eu vou explicar uma utilidade que essa fralda tem. Essa linha amarela, ela fica azul quando fica molhada. De ver ali. Aham. Isso é bom pra gente ver, né? Se tem umidade ali, às vezes a gente não quer trocar. Xixi. Só abre, assim, vamos ver se já tem xixi, a gente só abre e consegue ver pela linha, né? Pela linhazinha. E tem isso aqui também, né? Que ele dá de abrir E também e de voltar o mesmo. um negocinho Ele onde fica o plástico, né? Não rasga a fralda. Um mosquito. não rasga. Tá, a fralda tem. O que mais que tem? Tem sondinha. Tem duas sondinhas. Tem sonda. Eu sempre levo. Essa aqui Duas. eu já fiz um vídeo mostrando sobre a mochilinha. Então a gente sempre leva sonda. Eu levo sempre um monte de sonda. Um monte. Pra ter de reserva. Às vezes pode cair e contaminar, então eu já tenho que descartar e usar outra. Gente, tem o meu lencinho. Tem lencinho umedecido. E mais uma sonda. Tem a pomadinha que massageia a sonda. É isso, que é pra lubrificar a sondinha. E tem mais uma coisa. Presente. Muito importante. Um gloss, né? Pra beleza, né? Pra gente ser... Carmedezinho Isso aí. bonito. De fine. Um Carmed, Dentadura. então sempre um gloss, a Valentina leva, ela gosta de levar, de se empaquetar. Às vezes tem lacinho de cabelo, às vezes tem pulseira, tem sempre umas coisinhas extras na mochila da Valentina, né? Porque ela também é muito vaidosa, ela gosta de se arrumar. Eu gosto. Gosta de combinar também, então a mochilinha... Eu gosto de estilo. Geralmente ela tá... Exatamente. Geralmente ela tá combinando a mochilinha com o lookzinho dela. Então ela tem várias. Então não é porque eu vou levar uma fralda que eu tenho que levar uma necessaire de banheiro ou de sei lá o que, né? Enfim, que mostre que isso é... que eu tô levando uma fralda. Então a gente leva tudo muito no natural. Isso já faz parte da nossa rotina. A gente não se incomoda com isso.
Aprendemos a conviver com essa diferença. A gente tem que pedir pro pessoal curtir, comentar, compartilhar. Pessoal, curte, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau. É isso aí, acho que a gente falou tudo. Tchau, pessoal. Beijo. Produção, corta.